Capítulo 4. Você precisa de ajuda? Fiz a escolha certa? Não devemos pôr a responsabilidade de nosso dever sobre outros e esperar que eles nos digam o que fazer. Não podemos depender da humanidade quanto a conselhos. O Senhor nos ensinará nosso dever com tanta boa vontade como faz a qualquer outro. Se a Ele nos achegarmos com fé, transmitir-nos-á pessoalmente os seus mistérios. Nosso coração arderá muitas vezes dentro de nós ao aproximar-se alguém para comungar conosco, como fez com Enoque. Os que decidem não fazer, em qualquer sentido, coisa alguma que desagrade a Deus, depois de lhe apresentarem seu caso, saberão a orientação que hão de tomar. E não receberão unicamente sabedoria, mas força. Ser-lhes-á comunicado poder para a obediência e para o serviço, assim como Cristo prometeu. O casamento é alguma coisa que influenciará e afetará sua vida tanto neste mundo como no porvir. Um cristão sincero não levará avante seus planos nessa direção sem conhecer que Deus lhe aprove as intenções. Não quererá escolher por si mesmo, mas sentirá que Deus deve escolher. Não temos de nos agradar a nós mesmos, pois Cristo não se agradou a si próprio. Não quero que entendam que estou querendo dizer que alguém deva casar-se com uma pessoa a quem não ame. Isto seria pecado. Porém, a fantasia e a natureza emocional não devem ter permissão de dirigir para a ruína. Deus requer todo o coração, o supremo afeto. Se homens e mulheres têm o hábito de orar 2 vezes ao dia antes de pensar no casamento, devem fazê-lo 4 vezes quando pensam em dar esse passo. O casamento é uma coisa que influenciará e afetará sua vida, tanto neste mundo como no porvir. O cristão sincero não avançará os seus planos nesta direção sem ter o conhecimento de que Deus aprova seu proceder. Se há qualquer assunto que deveria ser considerado com calma reflexão e juízo desapaixonado, é este o assunto do casamento. Há tempo em que se necessita da Bíblia como uma conselheira. É antes de dar um passo que ligue pessoas por toda a vida. Instituído por Deus, o casamento é uma ordenança sagrada e nunca se deve entrar nele com espírito de egoísmo. Aqueles que pensam em dar esse passo devem considerar-lhe solenemente e com oração a importância e buscar conselho divino, a fim de saberem se estão seguindo uma direção em harmonia com a vontade de Deus. A instrução dada na palavra de Deus a esse respeito deve ser cuidadosamente considerada. O céu contempla com prazer o casamento formado com sincero desejo de conformar-se com as direções dadas na Escritura. Parece que Bela não quer receber conselhos de ninguém, nem mesmo das pessoas mais chegadas e mais interessadas na felicidade dela. Ellen White sugere que ela escute seus pais e, por sua vez, está desapontada de que seus próprios conselhos têm sido ignorados. Ela pede a Bela que, caso não esteja disposta a buscar auxílio humano, deve volver-se para Deus. Eis 2 cartas que a Sra. White escreveu para ela. Battle Creek, Michigan, 1º de março de 1889. Querida Bela, espero encontrar-me com você para conversarmos. Temo imensamente que você menospreze a luz que o Senhor se agradou em dar-lhe por meu intermédio. Sei que o Senhor lhe tem amor terno e compassivo, e espero que você não esteja sob a tentação de ser induzida a seguir um rumo que separe sua alma de Deus. Há muitos que estão prontos a dar conselho e confundir a mente, que não tem a Deus como conselheiro. Portanto, tudo o que eles possam dizer apenas confundirá ainda mais aqueles que já estão muito confusos.
Bela, tais são a sua disposição e o seu temperamento, que me fazem temer muito por sua alma. Temo que não escolha por companheiros os que são prudentes, sábios e humildes de coração, que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Abster-se mesmo da aparência do mal é a exortação do apóstolo inspirado. Você tem feito isto? O sensacional e o emocional são desenvolvidos mais plenamente do que o intelectual. Bela, tudo que intensifique essa tendência e a transforme numa força dominante deve ser evitado. Você tem virtudes motivadoras. Permita que elas sejam sem mácula e inteiramente dedicadas a Deus. Ele lhe conferiu capacidades e faculdades para serem santificadas e empregadas para a sua glória. Você tem uma história e está fazendo história. Nesta crise de sua vida, a mente pode ter uma predisposição, uma tendência para o que é vulgar mais do que para o que é refinado. As influências contaminadoras do mundo podem moldar seus hábitos, seu gosto, sua conversação e sua conduta. Você está do lado perdedor. Os preciosos momentos, tão solenes, cheios de resultados eternos, podem estar inteiramente do lado de Satanás neste assunto e podem evidenciar a sua ruína. Não desejo que aconteça isso. Desejo que você seja uma cristã, uma filha de Deus e uma herdeira do céu. Está em perigo de abandonar a Cristo e tornar-se indiferente e indisposta a escutar um conselho sábio. O conselho do amor paterno se perde em ouvidos surdos. Bela, você se dispõe a pensar seriamente se aceitará o conselho dos mais experientes? Desejará ser guiada por seus amigos? O conselho paterno será desatendido? Tomará o caso em suas próprias mãos? Espero que mude suas atitudes, pois se o Senhor tem falado por meu intermédio, Ele agora lhe diz que volte atrás. Suas paixões são fortes, seus princípios estão ameaçados, e não levará em consideração e nem seguirá o conselho que você sabe ser o melhor e o único, claro, seguro e coerente. Você se decidirá a fazer o que é certo, a ser correta e a atender ao conselho que lhe tenho dado em nome do Senhor? Deus lhe concedeu faculdades. Serão elas desperdiçadas à toa? Esforços não orientados irão, com mais frequência, na direção errada do que na certa. Permitirá que se sucedam anos de desobediência, de decepção e de vergonha? E você cause tantas impressões errôneas na mente das pessoas por causa de suas atitudes que nunca poderá ter aquela influência que poderia ter tido? Para conquistar aquilo que você pensa é liberdade, procura um rumo que, se seguido, a manterá em uma sujeição pior que a escravidão. Você deve mudar seu comportamento e ser guiada pelo conselho da experiência e por meio da sabedoria daqueles a quem o Senhor instrui, colocando sua vontade ao lado da vontade de Deus. Porém, se você estiver decidida a não escutar conselhos, a não ser os seus próprios e a resolver cada problema por si mesma, então esteja certa que colherá o que semeou. Você deixará completamente o caminho correto, a não ser que ferida, magoada e diminuída em caráter religioso, se volte para o Senhor, humilde, arrependida e confessando seus erros. Você se cansará de golpear o ar. Lembre-se de que cada ação tem duplo propósito, ou é virtuosa ou desmoralizante. Deus está descontente com você.
pode permitir-se continuar na conduta que está seguindo? Ellen G. White. Carta número 2. Querida Bella, novamente meu coração se dirige a você. Como está a sua alma? Tem uma consciência livre de ofensas perante Deus e os homens? Suas amizades são de tal natureza a elevar sua mente a Deus e as coisas celestiais, a aumentar em você o respeito por seus pais e as aspirações puras e santas? Ama a verdade e o que é correto? Ou está se entregando à imaginação criativa que não tem influência sadia sobre a alma? Pode contemplar com satisfação o último ano de sua vida? Pode perceber crescimento em força espiritual? Qualquer satisfação vulgar, qualquer comodismo, deixa uma cicatriz na alma, e as nobres virtudes da mente são corrompidas. Pode haver arrependimento, porém a alma está mutilada, e levará sempre consigo sua cicatriz. Jesus pode limpar o pecado, mas a alma sofre uma perda. Bella, rogo-lhe que vá a Deus em busca de sabedoria. O mais difícil é controlar a si mesma. Suas próprias provações diárias, suas emoções e seu temperamento peculiar, seus impulsos interiores. Essas são as coisas mais difíceis de você controlar. Essas tendências voluntariosas a conduzem frequentemente à escravidão e às trevas. Seu único caminho é entregar-se sem reservas nas mãos de Jesus, e todos os seus hábitos, tentações, provações e impulsos, e permitir que o Senhor a modele como o barro é modelado nas mãos do oleiro. Você não é dona de si, portanto há necessidade de entregar sua personalidade incontrolável nas mãos daquele que pode dirigi-la. Então descanso, precioso descanso e paz sobrevirão à sua alma. Bella, ainda não é tarde demais para os erros serem corrigidos. Não é demasiado tarde para certificar-se de sua vocação e escolha. Agora, você pode começar a operar no plano de adição. Adicione à sua fé virtude, conhecimento, temperança, paciência e todas as graças cristãs. As demais coisas perecerão no grande dia da conflagração, porém o ouro do caráter santo perdurará. Ele não conhece a decadência, suportará a prova do fogo no último dia. Minha querida filha, desejo que se lembre de que Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:14. O que você está fazendo, Bella? Desde que decidiu rejeitar o conselho e recusar a advertência, tem se tornado uma cristã firme e bem desenvolvida? Ou escolher seu próprio caminho tem lhe trazido inquietações, preocupações e ansiedades? Por que não ouve o conselho de seus pais? Diante de você está o caminho que conduz à ruína certa. Não se volverá enquanto pode? Buscará o Senhor enquanto a doce voz da misericórdia lhe está convidando? Ou ainda preferirá seguir seu próprio caminho? O Senhor se compadece de você. O Senhor a convida. Você aceitará? Que o Senhor a ajude a escolher ser inteiramente dele. Ellen G. White. Os pais podem ajudar. Se desfrutam a bênção de ter pais tementes a Deus, procurem deles conselhos. Abram-lhes suas esperanças e planos. Aprendam as lições que lhes ensinaram as experiências da vida.
Deve um filho ou uma filha escolher um companheiro sem primeiro consultar os pais, quando tal passo tende a afetar materialmente a felicidade dos pais, uma vez que tenham algum afeto a seus filhos? E deve esse filho, não obstante o conselho de seus pais, persistir em seguir sua própria direção? Respondo positivamente: não. Não, mesmo que ele nunca se haja de casar. O quinto mandamento proíbe tal orientação. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eis um mandamento com uma promessa que o Senhor certamente cumprirá aos que obedecem. Os pais prudentes nunca escolherão para seus filhos companheiros sem o respeito para com os desejos deles. Um dos maiores erros ligados a este assunto é a ideia de que os jovens e inexperientes não devem ser perturbados em suas afeições, que não deve haver nenhuma interferência em sua experiência amorosa. Se já houve um assunto que devesse ser considerado de todos os pontos de vista, é este. O auxílio da experiência de outros e o calmo e cuidadoso pesar da questão em ambos os lados é positivamente indispensável. É um assunto que é pela grande maioria de pessoas tratado com muita, mas muita leviandade. Consultem a Deus e a seus pais tementes a Deus, jovens amigos. Orem sobre o assunto. Se os filhos tivessem mais familiaridade com os pais, se neles confiassem e lhes desabafassem as alegrias e tristezas, poupar-se-iam muita mágoa futura. Quando se acham perplexos, sem saber qual o procedimento correto, exponham aos pais a questão, tal qual a consideram sob o seu ponto de vista, e peçam-lhes conselho. Quem seria tão capaz como os pais tementes a Deus de lhes apontar os perigos? Quem tão bem como eles compreenderá seu temperamento particular? Os filhos que forem cristãos avaliarão acima de toda a bênção terrena o amor e a aprovação dos pais tementes a Deus. Os pais podem simpatizar com os filhos e orar por eles e com eles, para que Deus os proteja e guie. Esta carta focaliza a questão da responsabilidade dos pais. É evidente que Henrique está tentando insistir com a moça, mesmo contra a forte oposição dos pais dela e sem levar em consideração os sentimentos deles. Essa situação levanta a questão se os pais devem ser consultados no processo de escolher a esposa. O que acontece após casamento de tal natureza? Até onde as relações com os pais dizem respeito? Ellen White apresenta tais consequências como dignas de ser consideradas. Genebra, Suíça, 16 de dezembro de 1885. Estimado Henrique, compreendo que deseja saber minha opinião a respeito deste assunto que o preocupa, referente ao seu casamento com a filha do irmão Meyer. Entendo que o pai daquela, sobre quem você depositou seus sentimentos, não está querendo que sua filha se una em casamento com você. Embora me simpatize por você, devido à sua decepção, desejo dizer-lhe: quem deve estar mais interessado em sua própria filha do que seu pai, como também sua mãe? Na realidade, sua insistência nesse assunto contra a vontade dos pais dela é sinal que o Espírito de Deus não tem estado em primeiro lugar em seu coração e não tem sido uma força dominante em sua vida. Você tem força de vontade e firme e persistente determinação para cumprir qualquer coisa que se propuser. Analisará você, meu irmão,
seu próprio espírito, para criticar seus motivos, a fim de verificar se tem nesse assunto a boa intenção de fazer todas as coisas para a glória de Deus? Foi-me mostrado os casos de vários jovens na Suíça que estavam envolvidos demais pelo assunto do casamento. Sua mente estava tão completamente ocupada com isso que eles estavam se desqualificando para fazer a obra que Deus desejava que fizessem. Foi-me mostrado um jovem que estava procurando fazer parte da família do irmão Meyer, a quem ele parecia não aceitar. O rapaz estava em grande provação e tormento mental. Não posso deixar de pensar que isso se aplica a você. Esse jovem não estava habilitado, em nenhum sentido, para assumir as responsabilidades de marido ou de uma família. Se a união logo se concretizasse, haveria como resultado grande infelicidade. Pois bem, irmão, meu conselho é que você entregue sua vontade e sentimentos a Deus e deponha-se sobre o seu altar. Há o quinto mandamento que deve ser respeitado. Houvesse esse mandamento sido mais respeitado do que tem sido, houvessem os filhos sido mais obedientes a seus pais e os houvessem honrado, quanto sofrimento e miséria seriam poupados. A filha inexperiente não sabe discernir o que é para seu bem, nem sabe como escolher sabiamente o companheiro que tornará sua vida agradável e feliz. E um casamento infeliz é a maior calamidade que pode acontecer a ambos. Meu irmão, examinará rigorosamente seu coração para ver se está ou não no amor de Deus. Perceberá que tipo de sentimentos estão se originando contra o irmão Meyer só porque não aprova a união entre você e a filha dele? Se realmente estivesse instruindo-se na escola de Cristo a tomar seu jugo, a carregar seu fardo e a aprender da mansidão e humildade de coração de Jesus, você não insistiria de forma tão persistente em fazer sua vontade e seus desejos. Não se desqualifique por causa de sua forte resolução em conseguir seus objetivos a qualquer custo. Pare onde está e pergunte-se: que espírito me controla? Está amando a Deus de todo o coração? Está amando ao seu próximo como a si mesmo? O dever primordial que repousa sobre a filha do irmão Meyer é obedecer e honrar a seus pais. Ela poderá fazê-lo se você não mantiver a mente dela tão indecisa que não possa cumprir seu dever para com os pais. A mãe necessita do auxílio da filha, e quando ela estiver um pouco mais experiente, saberá melhor como escolher um marido que torne sua vida aprazível e feliz. Uma mulher que se deixa ser governada até nas menores questões da vida doméstica, que cede sua identidade, nunca será de muita serventia ou uma bênção ao mundo, e não corresponderá ao propósito de Deus em sua existência. Ela não será mais que uma máquina a ser guiada pela vontade e opinião de outra pessoa. Deus deu a cada um, homem e mulher, uma personalidade própria, uma individualidade. Todos devem agir por si mesmos, segundo o temor de Deus. Existem tantos casamentos infelizes. Ficamos surpresos que os pais sejam cautelosos e queiram proteger seus filhos de qualquer união que não seja sábia e apropriada? Sua irmã em Cristo, Ellen G. White. Não manter a amizade em segredo. O rapaz que anda em companhia de uma moça e conquista a sua amizade sem conhecimento dos pais dela, não desempenha um nobre papel cristão para com a moça nem para com os pais dela.
Por meio de comunicações e encontros secretos, poderá ele conseguir influência sobre o espírito dela. Mas assim fazendo, deixa ele de manifestar aquela nobreza e integridade de alma que possuirá todo filho de Deus. Para conseguir os seus fins, desempenha um papel que não é franco e aberto, nem de acordo com a norma bíblica, demonstrando-se infiéis para com aqueles que os amam e se esforçam por ser seus fiéis responsáveis. Casamentos contratados sob tais influências não estão de acordo com a palavra de Deus. Aquele que quer desviar do dever a uma filha, querendo confundir as suas ideias acerca das claras e positivas ordens de Deus de obedecer e honrar aos pais, não é a pessoa que seria fiel às obrigações matrimoniais. Não furtarás. Foi escrito pelo dedo de Deus sobre as tábuas de pedra. No entanto, quantos furtos clandestinos de afeições não são praticados e desculpados? Mantém-se um namoro enganoso, seguem-se comunicações privadas, até que as afeições de uma pessoa inexperiente e que não sabe até que ponto se podem desenvolver essas coisas, são em certa medida desviadas dos pais e dedicadas ao que demonstra, pelo seu procedimento, que é indigno do seu amor. A Bíblia condena toda espécie de desonestidade e requer o reto procedimento sob todas as circunstâncias.